sem saber por onde começar. Já procurei, mas não achei em todo lado. Barreiras encontrei e muitos contra mim. A vida é uma luta, mas quem acredita vencerá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que têm acompanhado nossos programas. Estamos de volta com os programas online. E sendo assim, sem mais demora, convido o nosso pregador para nos alimentar nessa tarde, nessa noite, nesta manhã. Prestemos atenção. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu querido irmão que nos ouve ali do outro lado. Estamos de volta, na verdade, com este programa, mais uma vez com muita alegria, para juntos partilharmos a palavra de Deus. Assim, quero convidar o meu irmão a lermos juntos a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 12. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, onde vamos encontrar a nossa lição desta tarde. Queremos dizer que o tema nesta tarde diz que removendo a pedra do pecado em nossas vidas. Removendo a pedra do pecado em nossas vidas. Assim, sem mais demora, se o irmão estiver ali com uma Bíblia, faça-nos o acompanhamento. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Estamos a orar. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade, porque o Senhor tem mais uma vez amor para com nossas vidas e o Senhor tem um objetivo. Por isso, nesta tarde, Senhor, fale segundo a sua vontade, fale para a minha vida e para o meu irmão que está ali do outro lado. Assim penso a sua presença, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Estamos de volta neste tema, ou neste programa, com este tema, removendo a pedra do pecado em nossas vidas. Em primeiro lugar, queríamos, irmão, definir o que é um pecado. O pecado, a Bíblia diz que o pecado é a desobediência a Deus e a sua lei. O pecado é a desobediência a Deus e a sua lei. Então, toda transgressão da lei de Deus, isso torna-se um pecado. Quando nós transgredimos a lei de Deus, não conseguimos cumprir a lei do Senhor, então logo estamos a entrar ou a cometer o pecado, porque o pecado é a desobediência a Deus e a sua lei. Então, meu irmão, o pecado, sendo uma desobediência a Deus e a sua lei, o pecado também é algo que o Senhor detesta. A coisa que Deus mais odeia no ser humano, ou não gosta e detesta mesmo, é o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ama o pecador e odeia o pecado. O pecado, meu querido irmão, é algo que existe e é real. O pecado são práticas negativas. O pecado são práticas que os homens ou o mundo vêm cometendo, que fez com que Jesus pudesse nascer, vir em forma de homem, nascer a este mundo para poder salvar o pecador do pecado. Por isso, meu querido irmão, e queremos também ver aqui no versículo onde nós lemos, diz: estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé, portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. Afastemos de nós o peso. Quando a Bíblia está a falar de peso, está a falar do pecado. Pois que o pecado na vida de um ser humano torna-se um peso, na verdade. O pecado, quando está no homem, ele torna-se um peso. Principalmente quando um cristão entra em pecado. O pecado torna-lhe como um peso, porque ele perde a sua fé, perde a força de orar,
perde a força de pregar e de cantar. Por isso, meu irmão, o pecado é algo que nós não devemos viver com ele em nossas vidas. Porque o pecado também tem as suas consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, meu irmão, é a morte. Quando alguém está mergulhado no pecado, tenha consciência, esteja consciente que o fim de tudo será a morte. Primeiro começa pela morte, a fraqueza espiritual. O irmão, se for um cristão, vai notando que quando cometer algum pecado, uma desobediência contra Deus, a fé, a força, a sua força espiritual vai baixando. E logo o pecado traz grandes complicações nas nossas vidas. Por isso, não devemos partilhar o pecado. Não devemos viver ou conviver com pecado em nossas vidas. E a desobediência, na verdade, traz uma consequência. Meu irmão, queremos dizer que todo aquele que mergulha na mentira é um pecado. O orgulho é um pecado. A censura é pecado. E neste tempo atual que estamos a viver de pandemia, muitos entraram nessas práticas. Muitos trocando seus corpos, fazendo deles de negócio. Muitos se entregaram na prostituição. Outros se entregaram, foram à busca de idolatrias por causa da crise econômica. Por isso, meu irmão, queremos nesta tarde te convidar a dizer que abandone o pecado na cruz do Senhor, porque ela vai te trazer grandes complicações e vai te impedir entrar no reino dos céus. O primeiro passo para receber a salvação, meu irmão, primeiramente devemos nos humilhar. Parte pelo homem humilhar-se, reconhecer. O segundo passo está reconhecer-se. Reconhecer mesmo que eu sou pecador. Aceitar-se mesmo que eu pequei e eu sou pecador. O terceiro passo está o arrependimento. O arrependimento é que leva o homem à confissão. Quando nós passamos por este arrependimento, o arrependimento nos leva à confissão. Então, logo, quando chegamos a confessar o pecado, estamos a chegar diante de Jesus e a ganharmos novamente a vida eterna. Quando o irmão saber ou deres conta que a tua vida não é a mesma, desde que entrou esta situação, o irmão ainda faça uma análise. Como estás? A tua vida, as práticas que tens feito, têm agradado a Deus ou não? Então, se alguma coisa não anda bem, alguma coisa na tua vida não está bem, precisa o irmão se humilhar, precisa o irmão reconhecer o pecado, estar arrependido e confessar o pecado, para que assim o irmão possa um dia também herdar o reino dos céus. Jesus recebe a todos. Recebe todos, não importa a raça, tribos ou a cor, Jesus recebe todo, porque é por este objetivo que ele veio a este mundo. Pois que a Bíblia diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Confirma esta leitura lá em João 3, versículo 16. Meu irmão, é pelo amor de Deus pelas nossas vidas que Jesus nasceu. Ele nasceu para o mundo pecaminoso, nasceu para o pecador. Por isso, ele não faz distinção de ninguém, nem de raça, nem de tribos. Ele está disposto a salvar todos aqueles que vierem debaixo da sua cruz, confessando o seu pecado. Devemos remover a pedra, que é o pecado nas nossas vidas, para que possamos entrar, herdar o reino dos céus. Irmãos, ainda vamos lá ver em João 1:12 também diz isso. Mas a todos quantos receberam, deram-lhe o poder de tornar-se filhos de Deus. Irmão, para se tornar filho de Deus, é preciso primeiro receber Jesus. Muitos dizem que eu já sou filho de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Não. Há duas coisas que o mundo deve saber. Criatura e filho. Uma coisa é ser criado e uma coisa é ser filho por direito. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando abandonamos o pecado na cruz do Senhor. Recebemos Jesus nas nossas vidas. A Bíblia está a afirmar que assim estamos a receber o direito de nos tornarmos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, nesta tarde, nesta noite, onde o irmão estiver a me acompanhar, eu quero te aconselhar em nome de Jesus a deixar esta pedra, o pecado que tão forte impede o homem caminhar para a terra prometida. Por isso, meu irmão, abandone o pecado. Abandone na cruz do Senhor. Jesus está pronto para receber a tua carga. Esta é a mensagem do Senhor para esta tarde, para a minha vida, para a tua vida. Em fase desta pandemia, abandonemos o peso que nos impede de andar.
é o peso que impede a corrida que o Senhor nos propõe, que é a entrada lá na terra celestial. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo possa te ajudar a refletir melhor e a fazer uma grande análise onde está a sua vida e como tens andado, como tem sido a tua vida no teu dia a dia, no tempo desta pandemia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Removendo a pedra do pecado. Assim sendo, vamos orar a Deus com a nossa irmã Deolinda Afonso. Oremos, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que acabamos de ouvir, Senhor Jesus Cristo. Te peço, Senhor, que esta palavra que acabamos de ouvir, Senhor, que seja cola nos nossos corações, Senhor, que possamos praticar, Senhor Jesus Cristo. Não permita, Senhor Jesus Cristo, que possamos permanecer no pecado, Senhor. Venha nos salvar, Senhor, venha nos purificar, Senhor. Este é o meu pedido em teu nome santo. Amém. E com muita alegria, convido mais uma vez a nossa irmã Adriana Afonso para poder louvar a Deus. Tula, 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 abenyo ange, damo kwenda, tulieka yeka, tupitila, kusuku yetu. Tula, 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 amanhã ange. Dango kwenda, tulieka yeka, tupitila, kusuku yetu. Ochimaho change ho kwenda kilo la Yesu yange oku kakalala ye otembo kaipui enyondong watise a Yesu yange ochimaho change ho kwenda kilo la Yesu yange oku kakalala ye otembo kaipui enjondong watise a Yesu yange tula 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 amunyo wange dango kwenda tulieka yeka tupitila suku yetu tula 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 amanhã wange dango kwenda tulieka yeka tupitila kusuku yetu. Depois de ouvirmos o louvor na voz da nossa irmã Adriana, assim chegamos ao fim do nosso programa o dia de hoje. Com a esperança de voltarmos mais uma vez no próximo domingo ou no próximo programa. E assim, passo simplesmente alguns contactos para ajuda espiritual, que é o 930 68 10 27. Repito, 930
68 10 27 ou ainda o 922 82 89 36. São contactos para ajuda espiritual. E assim, nos despedimos com a esperança de voltarmos no próximo programa.